Olá, eu sou o Zaratude e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. Nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês sobre o melancólico fim que a obra High School of the Dead teve. Pode comprar o caixão, porque definitivamente não tem salvação. Podemos enterrar a obra. Bom, High School of the Dead é um mangá que sempre teve uma publicação irregular. Até hoje houveram hiatos que ninguém sabe o motivo. Eu nem sei se o próprio público japonês sabe o motivo de tantas pausas. No momento, a obra está em hiato desde 2011. E bom, acredito que vai ficar em hiato para sempre. Caso você não saiba, High School tem dois criadores. Daisuke, que era o roteirista, e Shoji, que era quem desenhava. Infelizmente, em 2017 o Daisuke faleceu devido a problemas cardíacos, e literalmente levou com ele qualquer esperança que os fãs tinham de um dia ver o final da história. Durante a minha análise do anime, que já não está mais visível no canal porque eu vou refazer, eu disse que o próprio Daisuke havia explicado para sua revista que um dos motivos das pausas constantes que o mangá teve foi para poder se recuperar da cirurgia que ele fez. Quando eu li a entrevista, eu obviamente percebi que o problema era sério. Afinal, se não fosse, ele com certeza não precisaria fazer uma cirurgia e ficar tantos meses se recuperando. Só que, lendo aquela entrevista, para mim pareceu que ele estava totalmente saudável. Não haveria sequelas desse problema no coração. Se eu não estiver enganado, ele deu essa entrevista aproximadamente em 2012, e nessa entrevista ele disse que o mangá retornaria no ano seguinte. Isso realmente aconteceu, mas de uma maneira decepcionante, já que apenas um capítulo de High School of the Dead saiu em 2013, então nem dá para considerar que o hiato de 2011 acabou em 2013. Um capítulo não é nada, o hiato continuou. Agora que ele já faleceu, eu até mesmo me pergunto se ele estava bem de saúde entre os anos de 2013 até a sua morte em 2017. Talvez ele estivesse mal durante todo esse tempo e a gente nem sabia. Ou pode ser também que ele realmente tivesse abandonado a obra. Meio que realmente é muito complicada essa comunicação. Muitas vezes a gente não sabe nada da vida dos mangakás. Eu acredito que nem mesmo os japoneses sabiam sobre o estado do Daisuke. Se a revista onde ele publicava o mangá tivesse lançado algum aviso falando da saúde dele, provavelmente a gente saberia disso. Mas não é o que houve. Para fazer a minha análise lá em 2016, eu realmente pesquisei em muitos lugares, e eu simplesmente nunca encontrava absolutamente nada que falasse dos autores de 2013 em diante. Foi literalmente assim, uma notícia de 2012 com a entrevista dele revelando os problemas cardíacos, e uma notícia em 2017 falando de sua morte. Com certeza o problema cardíaco que ele tinha era mais sério do que a gente imaginava, só que aquilo que eu falei na análise, não tinha como a gente saber porque simplesmente nunca saía em lugar nenhum qualquer notícia sobre como os mangakás estavam. Eu sei que o Daisuke, além de escrever mangás, ele também trabalhava com videogame e escrevia livros. Não sei se ele trabalhou em algum jogo ou escreveu algum livro nesses anos, mas eu vi que ele é acreditado como roteirista de uma light novel que foi publicada entre 2015 e 2017. Isso indica que pelo menos ele trabalhou em alguma coisa durante esse tempo todo. Mas fica a questão, por que ele não investiu em sua obra mais popular? Fica o questionamento. Agora vamos falar sobre o outro autor. O Shoji é um mangaka, afinal de contas, além de trabalhar com High School of the Dead, ele também é o criador da obra Trade X e alguns outros. Na verdade, se você buscar a fundo todas as obras dele, você vai reparar que ele tem um foco grande em produzir conteúdo de entretenimento adulto voltado para o público otaku. Mas retomando aqui, eu acho que ele poderia continuar High School, porque por mais que ele só desenhasse, ele também é o criador da obra. Eu tenho certeza que ele tem competência para isso. Um tempo atrás, o Shoji disse numa entrevista que ele gostaria de continuar a série, mas não vai, porque era o Daisuke quem escrevia a história, e ninguém sabe quais eram os planejamentos do Daisuke para o enredo, o que eu acho um erro que poderia ter sido evitado. É claro que a maioria de nós não sabemos quando iremos morrer, mas ele deveria ter alguém de confiança em que ele pudesse contar quais os planos dele para o futuro do mangá. Além disso, o Daisuke estava vivo entre 2013 e 2017. Será que nesse tempo todo eles não se falaram? O fato é, mesmo depois de 10 anos que o anime foi exibido, ainda é comum você ver aí pela internet os fãs dizendo o quanto gostariam de que a obra tivesse uma segunda temporada. E isso demonstra o quanto que os fãs ainda estão engajados com a obra, porque tem muito anime que se torna popular, ganha uma base de fãs que ficam sonhando com uma segunda temporada, mas que esse sentimento se perde com o passar dos anos. E isso não ocorreu com os fãs de High School of the Dead. Mesmo depois de tanto tempo, eles ainda não esqueceram a obra. Eu admito que fico bem surpreso quando eu vejo que a obra foi deixada de lado. Eu particularmente considero um desperdício de dinheiro. Veja bem, independente se você gosta ou não do anime, eu considero que High School é referência em 3 assuntos. A primeira é Apocalipse zumbi, e isso é inegável.
Se você entrar em um grupo de pessoas que assistem animes e falar que gostaria de assistir um anime com a temática de apocalipse zumbi, é praticamente impossível High of the Dead não ser citado. Ele é a referência do tema. É importante frisar que um anime onde ocorre um apocalipse zumbi é diferente de um anime que tenha zumbis. Eu não estou brincando. Já teve vezes onde vi alguém pedindo recomendação de anime com apocalipse zumbi e falaram Korewa Zombie desu ka? E quem já viu esse anime sabe que ele não é de apocalipse zumbi, apesar de ter um zumbi. Quando você coloca o apocalipse, você está enfatizando que quer uma obra onde a estrutura da sociedade foi completamente destruída, como em High School of the Dead. O segundo tema em que High School é referência é no gênero ecchi, e aqui não importa se você se incomoda ou não com ecchi. Pra quem gosta, o anime com certeza vai ser recomendado pelos amantes desse gênero, só que obviamente no gênero ecchi existem muito mais concorrentes, mas ainda assim é sem dúvida uma das obras de destaque. E por fim, a terceira área onde High School também é referência é em popularidade, e essa é a que eu considero a mais importante. Porque vejam bem, quanto maior a popularidade de uma obra, menos são as chances dela morrer, entre aspas, e cair no esquecimento. Quando eu digo que uma obra é referência em popularidade, eu quero dizer que a comunidade dificilmente deixa o nome da obra cair no esquecimento, ou seja, sempre vai ter alguém falando sobre High School of the Dead, seja dando recomendação, falando que deseja uma segunda temporada, fazer uma postagem comentando alguma cena do anime, e por aí vai. E você mesmo pode comprovar isso. Se você é engajado em comunidades de anime, é bem provável que em algum momento você já ouviu falar da obra, e isso acontece justamente porque High School é uma obra de referência no quesito popularidade, assim como Death Note, Naruto, Angel Beats. Esses nomes com certeza possuem chances maiores de estarem na ponta da língua quando você quer comentar alguma coisa. Tanto que, sei lá, obras como Suisei no Gargantia ou Kami-sama no Inainichi Youbi, esses dois últimos você dificilmente vai ver alguém comentando sobre, justamente porque quando queremos opinar ou recomendar obras, as chances maiores sempre vai ser de citarmos as obras mais populares. E é justamente esse fato que me surpreende em High School, porque ele é uma obra que vai ficar incompleta. Só que, se fosse uma obra sem popularidade, até que eu não diria nada, porque provavelmente não seria mesmo rentável continuar uma obra que literalmente poucas pessoas se importam. Só que esse não é o caso. Nós estamos falando de uma das obras mais populares no mundo dos animes. Assim como já disse antes, High School of the Dead é referência. Ele com certeza consegue vendas só pelo nome. Apesar que, ele ser popular no ocidente não resolve nada. Provavelmente, eles só fariam alguma coisa caso houvesse um grande interesse do público japonês. No final, a gente não sabe se o mangá ficou parado por esses anos todos simplesmente porque os mangakás quiseram abandonar a obra por pura e espontânea vontade, ou se era pela situação de saúde do Daisuke. O fato é que muito provavelmente a gente nem vai saber. Eu planejo ainda fazer 2 vídeos de High School of the Dead. Em um eu vou refazer meu vídeo, onde dou minhas opiniões sobre o anime, e no outro eu vou contar os acontecimentos do mangá após o fim do anime. E para finalizar, eu realmente não tenho esperança alguma que o mangá volte. Literalmente, a última esperança que existe é a que o Shoji retome o mangá sozinho, mas eu particularmente não acredito que isso vá acontecer. O mangá está em ato há 9 anos. Esse ano completou 10 anos que High School of the Dead foi exibido. Então, sendo bem sincero, eu acho que se o Shoji fosse retomar a obra, ele já teria feito isso. Mas quem sabe no futuro, não é mesmo? Inscreva-se, porque nesse canal eu com certeza comentarei sobre animes do seu interesse. Deixe seu gostei e comentem sugestões de vídeo. Obrigado.